Você já parou para pensar nos dias da semana? Segunda, terça, quarta. Parece simples, normal, a forma como sempre foi. Mas se você fala ou entende qualquer outra língua latina, como espanhol, italiano ou francês, um alarme deveria estar soando na sua cabeça. Em espanhol, eles dizem lunes, martes, miércoles. Em italiano, lunedì, martedì, mercoledì. Em francês, lundi, mardi, mercredi. Todos, sem exceção, homenageiam deuses e astros da mitologia romana. Dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio. É um padrão que atravessou impérios e milênios. E então chegamos ao português. Onde estão os deuses? O que aconteceu com os planetas? Porque nós, e apenas nós em todo o mundo, adotamos um sistema que parece saído de uma planilha de organização. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Somos a única língua neolatina que quebrou essa tradição milenar. Essa anomalia não é um acidente linguístico, um capricho do acaso. É o fantasma de uma das mais bem-sucedidas campanhas de rebranding da história. Uma história que começa com a fúria de um homem contra os deuses pagãos e termina na agitação das praças de mercado, onde a fé e o dinheiro selaram um pacto que ecoa até hoje cada vez que olhamos nossa agenda. Se você já se fez essa pergunta, ou sua mente acabou de entrar em curto-circuito com essa revelação, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a resposta para o mistério de por que só em português usamos feira envolve um santo estrategista e muito dinheiro. A crença comum de que as línguas simplesmente evoluem com o tempo não se aplica aqui. A nossa contagem numérica para os dias da semana foi uma imposição, uma decisão deliberada vinda de um único homem cuja influência foi tão profunda que conseguiu apagar os deuses romanos do nosso calendário. O nome dele era Martinho de Dume, mais tarde conhecido como São Martinho de Braga. Estamos no século VI, num canto da Península Ibérica chamado Galécia, o berço do que viria a ser Portugal. Martinho não era um simples padre. Ele era o arcebispo de Braga, o centro nevrálgico do poder religioso da região. E ele tinha uma obsessão: erradicar qualquer vestígio de paganismo da vida do seu povo. Em seu mais famoso tratado, chamado De Correctione Rusticorum, algo como Sobre a Correção dos Rústicos, ele escreveu com desprezo para os camponeses que ainda insistiam em chamar os dias da semana pelos nomes de demônios. Para ele, dizer Martes era invocar o deus da guerra, Marte. Dizer miércoles era honrar Mercúrio. Era uma blasfêmia diária, uma concessão inaceitável às trevas que o cristianismo lutava para dissipar. A evidência de sua campanha está registrada nos documentos dos concílios de Braga, assembleias de bispos onde as regras da fé eram decididas. Foi ali, naquele centro de poder, que a semente da nossa singularidade linguística foi plantada. Martinho propôs uma solução radical. Se os nomes pagãos eram o problema, a solução era eliminá-los por completo. Mas ele era inteligente. Sabia que não bastava proibir. Era preciso oferecer uma alternativa que fosse não apenas teologicamente correta, mas também prática e fácil de adotar. E a chave para seu plano estava escondida na semana mais sagrada de todo o calendário cristão. A genialidade de São Martinho de Braga foi olhar para a Semana Santa. Durante essa semana específica, a liturgia da igreja já não usava os nomes pagãos. Em latim eclesiástico, os dias que antecediam a Páscoa eram chamados de Féria Secunda, Féria Tércia, Féria Quarta e assim por diante. A palavra féria, nesse contexto, não significava mercado. Em latim clássico, significava dia de festa ou dia de descanso. Um dia em que os romanos se abstinham de negócios para se dedicar a rituais religiosos. A igreja se apropriou do termo para designar os dias santos daquela semana. A proposta de Martinho foi audaciosa e simples. Por que limitar essa nomenclatura sagrada a apenas uma semana por ano? Se cada dia é um dia para louvar a Deus, então toda semana deveria ser tratada com a solenidade da Semana Santa. Ele propôs estender o uso de féria para todas as semanas do ano. O sábado já tinha um nome de origem hebraica, o Shabat, o dia do descanso, que era aceitável. O domingo vinha do latim Dominicus, o dia do Senhor, perfeitamente cristão. Faltava resolver os 5 dias do meio, os 5 demônios que o assombravam. E foi aí que o dinheiro entrou na equação. A palavra féria já possuía um segundo significado, popular e poderoso: o dia de mercado. As feiras eram o coração da vida econômica medieval. Eram os eventos semanais que moviam a economia local. Ao batizar os dias como segunda-feira, terça-feira, Martinho criou uma fusão perfeita entre o sagrado e o profano, o céu
e a terra. O dia santo de descanso e oração, féria religiosa, se tornou também, e talvez principalmente, o dia de comércio e negócios, féria comercial. Essa dualidade foi o motor que garantiu a adoção da mudança. A população não adotou o novo sistema apenas por decreto religioso, mas porque ele fazia sentido prático. A segunda-feira se tornou o nome do dia e o evento principal daquele dia. Incrível como a história se esconde em palavras do dia a dia, não é? Se você está gostando dessa investigação, deixe seu like para que a gente traga mais segredos como esse. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda. A influência da igreja era imensa em toda a Península Ibérica. Por que essa mudança pegou em Portugal e na Galícia, mas foi completamente ignorada pela vizinha Espanha? A resposta para a sobrevivência dessa anomalia linguística está na geopolítica do século VI. A Península Ibérica não era um território unificado. Enquanto a maior parte dela estava sob o domínio dos visigodos, o canto noroeste, a província da Galécia, era um reino independente, o Reino Suevo. E a capital religiosa e administrativa deste reino era Braga. São Martim de Dune não era apenas um bispo influente. Ele era o evangelizador e conselheiro dos reis suevos. Suas decisões, tomadas nos concílios de Braga, tinham força de lei em todo o seu território. A mudança nos nomes dos dias da semana foi, portanto, uma política de Estado, implementada de cima para baixo em um reino que buscava consolidar sua identidade cristã em oposição aos visigodos, que por muito tempo seguiam uma vertente do cristianismo considerada herética, o arianismo. A adoção do calendário feiral se tornou uma marca de identidade do catolicismo suevo. Quando, mais tarde, os visigodos conquistaram o reino suevo, a tradição já estava profundamente enraizada na cultura e na língua do povo. A língua que se falava ali, o galego-português, nasceu e se desenvolveu com esse sistema já em seu DNA. Enquanto isso, no restante da península, que daria origem à Espanha, a tradição romana dos nomes planetários nunca foi seriamente desafiada. Os centros de poder eram outros, como Toledo, e a influência de Braga não era forte o suficiente para impor uma mudança tão drástica. Quando Portugal se tornou um reino independente, séculos depois, ele carregou consigo essa herança linguística única, um traço distintivo forjado na aliança entre a cruz do arcebispo e a coroa do rei suevo. A feira se tornou um pilar da identidade portuguesa, uma cicatriz linguística que conta a história de reinos perdidos e da luta pelo poder espiritual e temporal. E o impacto econômico dessa decisão foi muito além de apenas nomear os dias de mercado. Ele organizou a própria pulsação da vida econômica por mais de um milênio. Chegamos, então, à implicação final. A forma como essa decisão de 1500 anos atrás muda completamente nossa percepção de uma palavra banal. Ao associar cada dia da semana ao conceito de feira, Martinho de Braga e a estrutura de poder da época não estavam apenas nomeando dias, estavam criando um cronograma econômico para o reino. A semana deixou de ser um ciclo abstrato de homenagens a deuses distantes e se tornou um calendário prático e previsível de atividade comercial. A segunda-feira passou a significar o dia do mercado em tal vila. A quarta-feira, o dia do mercado na cidade vizinha. Isso permitiu a criação de circuitos comerciais. Mercadores podiam planejar suas viagens com base no calendário de feiras da região, otimizando o transporte de mercadorias e garantindo um fluxo constante de comércio. O sistema feiral ajudou a estruturar a economia medieval portuguesa de uma maneira incrivelmente eficiente. Ele sincronizou a vida social, religiosa e econômica. Era uma linguagem comum que todos entendiam, do camponês ao nobre, do padre ao comerciante. O tempo foi domesticado e colocado a serviço da fé e, crucialmente, do capital. E assim, a resposta completa para a pergunta por que só em português usamos feira se revela em toda a sua complexidade. Não é um acidente. É o projeto de um santo visionário, São Martinho de Dune, que viu nos nomes dos dias uma batalha espiritual. E foi cimentado pela força pragmática de muito dinheiro, do comércio vibrante que adotou o sistema porque ele fazia sentido, porque ele organizava a vida e gerava riqueza. Cada vez que dizemos até segunda-feira, estamos, sem saber,
prestando homenagem a esse bispo do século VI e ao sistema econômico que ele talvez, sem querer, ajudou a construir. Qual outra palavra do nosso cotidiano você acha que esconde uma história assim? Deixe sua sugestão nos comentários. E se essa viagem no tempo te fascinou, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever para desvendar o próximo mistério. Até a próxima!